Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com conteúdo do nono ano. A aula de hoje a gente vai entrar no conceito de eletrodinâmica e vamos falar de corrente elétrica, tá? Então na aula de hoje a gente vai definir o que é corrente elétrica e dar o princípio básico aí sobre a diferença de potencial, tá? O básico do básico mesmo, nada muito aprofundado, só um mínimo que a gente precisa entender para a próxima aula, que é a aula de lei de Ohm, beleza? Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que seria a corrente elétrica? Corrente elétrica, como coloquei aqui, é o movimento ordenado dos portadores de carga, né? Então vamos lá, nos sólidos, nos condutores, a gente tem o que? A gente já definiu o que são os elétrons livres. A gente já falou o que é um material condutor. No material condutor, os elétrons de valência, que são os elétrons que estão mais afastados do núcleo, eles estão mais fracamente ligados. Então, por conta disso, a energia de ligação que ele tem com o núcleo é muito pequena. Então eles ficam passando, um elétron passa de um núcleo para o outro e eles ficam nesse troca-troca de elétrons aí, vamos dizer assim, né? Então o elétron de um passa para o outro, do outro passa por um, e nisso a gente tem esse movimento de cargas elétricas aí. Então basicamente seria isso. Os elétrons, que são os mais externos, eles estão livres. Então, um átomo em si, ele acaba perdendo um elétron, só que porventura ele acaba ganhando outro. Você pode ver aqui que tem movimento de carga elétrica, ou seja, tem movimento de elétrons. Lembrando que elétrons são portadores de carga elétrica, eles não são as cargas elétricas, eles são corpos que possuem carga elétrica, que a gente já falou isso, né, na primeira aula relacionada à eletricidade. Então aqui no caso do condutor, os elétrons livres eles têm movimento, né, pelo fato de eles ficarem trocando de átomo, porém esse movimento ele não é ordenado. O que significa isso? Significa que tá uma bagunça geral. Enquanto um vai para a esquerda, outro está para a direita, enquanto um vai para cima, outro vai para baixo. Então fica nessa bagunça toda aqui geral. A gente tem movimento de carga elétrica, movimento de portadores de carga, porém não é um movimento ordenado, é uma bagunça. Do mesmo jeito que você tem um indo para a direita, você tem um indo para a esquerda. Porém, isso não é corrente elétrica. Corrente elétrica, muita gente acha que é um movimento de carga elétrica, mas não, é um movimento ordenado. E o que seria um movimento ordenado? O que significa a palavra ordenado? É que segue uma ordem. Então, no caso da corrente elétrica, ela vai existir num condutor quando todas esses portadores de carga elétrica estiverem indo para o mesmo lugar. E aí a gente diz que esse movimento é ordenado. Então vamos colocar um exemplo aqui, ó. Então aqui a gente pode ver que os átomos estão representados pelo seu núcleo, que está aqui como positivo, né? Não é um próton só, é o núcleo inteiro que é positivo. E os elétrons da eletrosfera estão aqui, né? Representados cada um na sua órbita. E você pode ver que os elétrons estão pulando de um átomo para o outro, ó. Porém, esse movimento ordenado, ele está sempre indo para a direita. Então esse elétron que pula para o próximo átomo, que é o da direita, que pula para o próximo átomo, então assim você tem um movimento ordenado. Todos eles estão indo para a direita, diferente aqui em cima. Ó. Aqui em cima não está ordenado. Enquanto um vai para a direita, outro vai para a esquerda, enquanto um vai para cima, outro vai para baixo. Então aqui está bagunçado. Aqui não, aqui está ordenado. Todos eles estão indo para a direita, tá? Então seria isso. O movimento ordenado é quando todos os elétrons estão indo para um lugar só. Que quando eu estou falando todos, não é exatamente todos, né? Mas é a questão que ele tem uma preferência de sentido de movimento. Então, comparando esses dois aqui, você vê que aqui em cima está bagunçado e aqui todos eles estão indo para a esquerda, tá? Então é simplesmente isso. Corrente elétrica é quando todos os portadores de cargas, ou no caso a maioria deles, estão seguindo um movimento específico, né? Aqui no caso é legal a gente falar, pessoas, que eu estou falando todos os portadores de carga, mas todos os portadores de carga que têm movimento livre, que no caso são os elétrons, né? Então os elétrons livres aqui, eles todos estão se movimentando por uma direção preferencial, que no caso para esse desenho aqui de baixo é para a esquerda, tá? Mas significa que o positivo está andando para a esquerda? Não, aqui eu estou falando só dos portadores de cargas livres, que no caso são os elétrons livres, beleza? No caso em casa aí que você coloca o seu carregador de celular,
Então você pode ter certeza que dentro da bateria dele os elétrons estão se movimentando em uma ordem específica, porque dentro da bateria do seu celular está passando uma corrente elétrica, tá? Então é um movimento ordenado das cargas elétricas. Tá, mas na física tudo é baseado em cálculo. Então infelizmente a gente tem que ver a definição matemática também. Sempre eu falo para vocês, pessoas, se ligam no conceito, no que é a situação. Então, no caso da corrente elétrica, é um movimento ordenado de cargas, tá? A gente vai ver a conta aqui. A conta, ela vai explicar o que a gente está falando aqui de forma matemática. Mas o conceito é esse, é um movimento ordenado de carga elétrica, beleza? Se você entender isso, você vai entender a conta de forma fácil. Agora, se você quiser decorar a conta, talvez seja mais difícil de você entender o conceito físico envolvido aí, tá? Então, como que a gente define o conceito matemático, a fórmula matemática relacionada a isso? Vamos lá. O exemplo que eu sempre dou é a água numa mangueira, mas vamos prosseguir aqui primeiro com a ideia do conceito relacionado à corrente elétrica e depois a gente faz a analogia, tá? Então vamos supor que ao invés de ter elétrons, você teria carga positiva. Então a gente tem um fio condutor e a gente tem um monte de carga positiva aqui em um lado e essas cargas estão aqui livres, ou seja, elas podem se movimentar livremente dentro do condutor. Lembrando que o que realmente está livre dentro do condutor são elétrons, que a carga é negativa. Porém, quando o pessoal definiu a corrente elétrica, quando foi definido esse conceito, eles nem tinham ideia que existia uma partícula que tinha carga negativa e uma partícula que tinha carga positiva. Eles não sabiam essa ideia do elétron e do próton. Então tudo era tido como eletricidade, como um fluido que corria pelo condutor, né? Depois, mais para frente, que teve essa ideia de carga positiva e carga negativa. Então aqui, vamos fazer a definição para uma carga positiva e é só lembrar que a negativa faz o contrário, beleza? Então vamos lá. Então vamos supor que eu tenho essas cargas positivas que estão aqui em um lado específico. Aqui no caso eu tenho 5 cargas positivas, né? 5 partículas que estão carregadas positivamente e elas vão se movimentar do lado esquerdo para o lado direito. Opa, foi um movimento ordenado. Então eu falo que a corrente elétrica, ela seguiu esse movimento. Então a corrente elétrica foi da esquerda para a direita, porque as cargas são positivas, tá bom? Então o que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica é a quantidade de carga dividida pelo tempo. Se você lembrar lá de velocidade, velocidade era ΔS sobre ΔT. É o quão rápido você desloca ou quão rápido você está passando por algum lugar. Então, quanto menor o intervalo de tempo, mais rápido a velocidade. Ou seja, quanto menos tempo você demora para realizar um deslocamento, mais rápido você está, mais veloz você é. Você tem que ir para a padaria. Se você vai para a padaria aí, que é 3 quadras da sua casa, se você faz isso em 1 minuto, você tem uma velocidade X. Se você faz isso em 10 segundos, a sua velocidade é maior, porque você percorreu o mesmo deslocamento em intervalo de tempo muito pequeno, né? Então lá a gente já observava essa relação do ΔT. O ΔT fala para a gente, quanto menos tempo se passa, mais rápido é esse evento. Corrente elétrica é a mesma ideia. A diferença é que ao invés de ser velocidade, porque na velocidade você está relacionando o deslocamento quando você anda, o quanto você anda, no caso da corrente elétrica é a quantidade de carga que está passando. Então essa é a diferença que a gente tem aí. O I vai ser a intensidade de corrente elétrica, por isso que não é C, tá? É I de intensidade da corrente. Quanto mais intensa, maior a corrente é, e quanto menos intensa, mais fraca, menor é o valor desse I. O delta aqui, ele é a quantidade de carga que está passando aí. Então aqui no caso a gente teve 5 partículas, mas poderia ser 6, poderia ser 7, poderia ser 8, poderia ser 9, enfim. Delta Q está representando a quantidade de carga. E delta T é o intervalo de tempo. Então por isso que o delta T está dividindo, porque quanto menor for o tempo, maior é a corrente, porque mais rápido essa carga está atravessando aí. Então vamos para a nossa analogia. Se ficou difícil de entender o que é corrente elétrica, pensa na água fluindo por uma mangueira.
Quando você tem água fluindo por uma mangueira, você fala, por essa mangueira está passando, sei lá, 2 litros de água a cada 1 minuto. Para cada minuto que essa mangueira ficar ligada, vai passar 2 litros de água. Então, em 2 minutos vão ter 4 litros, em 3 minutos vão ser 6 litros. Então, é uma proporção. Você sabe o quanto de água está passando ali, dependendo do tempo que essa mangueira ficar ligada. Todo mundo sabe que quanto mais tempo você deixa a torneira aberta, mais água vai correr por ali, né? Se você está lavando a louça, por exemplo, e deixa a torneira aberta há muito tempo, você vai gastar mais água. Isso é a vazão de água que você tem. Se você abre a torneira só um pouquinho, você vai ver que vai cair pouca água, né? O que está caindo ali não é a quantidade de água, é a quantidade de água por tempo. Porque se você quiser 2 litros de água, você vai ter 2 litros de água, mesmo com a torneira aberta só um pouquinho ou com a torneira aberta um tantão. A diferença é o tempo que vai demorar para encher. Pensa o seguinte, se você deixar um balde embaixo de uma torneira e você abre só um pouquinho a torneira, você vai deixar ali um dia inteiro, mas esse balde vai encher. Se essa torneira estiver aberta, nem que seja um pouquinho, o balde vai encher. Mas se você abrir essa torneira e deixar ela bem aberta, vai cair bastante água, então esse balde vai encher mais rapidamente. Então, a analogia que a gente faz é isso. É a quantidade de água que passa por uma mangueira. Só que ao invés de estar passando água, o que está passando são elétrons, são cargas elétricas, são portadores, na verdade, de carga elétrica. Então, de novo, hein? No caso da mangueira, o que está passando é água dentro de um tubo. No caso do fio que passa eletricidade, o que está passando são elétrons. Lembra, quais elétrons? Os elétrons livres. E eles estão se movimentando para um sentido específico. Lembra o seguinte, pessoas. Corrente elétrica não é a quantidade de elétrons que está passando, tá? É a quantidade de carga elétrica, tá? Então, lembra lá, cada elétron leva 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. Então, é essa a questão. É a quantidade de carga total, não a quantidade de elétrons, tá? É que uma coisa está relacionada com a outra, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, é isso daí. Então, corrente elétrica é definido como sendo a quantidade de carga dividido pela quantidade de tempo, pelo intervalo de tempo que essa carga demora para passar. Beleza? Vamos lá, só para a unidade de medida, para na hora de a gente fazer os exercícios vocês saberem o que significa cada coisa. Como a corrente elétrica é definida como carga sobre o tempo, a unidade de medida vai ser a unidade de carga dividido pela unidade de tempo, ou seja, o coulomb por segundo. Então, esse C aí representa o coulomb e o S representa segundo. Então, é coulombs por segundo. Esse nome, como a gente trabalha bastante com corrente elétrica, essa unidade de medida, coulomb por segundo, ela foi dada em homenagem a um cientista que ajudou bastante a gente na parte de eletrodinâmica, que é o Ampère. Então, toda vez que você vê a corrente em ampere, você pode pegar até sua bateria e a quantidade de carga dela vai estar em uma relação de ampere, vai estar miliampere-hora, né? Então vai ter lá a sua bateria que é 3.000 miliampere-hora. Então, ampere significa coulomb por segundo, tá? Então, toda vez que aparecer ampere, significa que é coulombs por segundo. Então, a gente tem essa homenagem aí. Então, ampere aí é uma homenagem ao nosso cientista francês, que é o Ampère, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos supor que o exercício chega lá para vocês e fala, ó, a corrente elétrica é de 5 ampere. Então, ó, 5 ampere ele falou. Mas o que significa ampere mesmo? Coulomb por segundo. Então, quando ele falar 5 ampere, ele está falando 5 coulombs por segundo. É uma taxa. Para cada segundo que esse equipamento ficar ligado, ele vai passar uma quantidade de carga de 5 coulombs. Isso, 5 coulombs para cada segundo. Pensa lá na torneira. Para cada tempo que ela fica ligada, ela vai passar uma quantidade de água, né? Então, aqui, em 1 minuto, por exemplo, a gente tem 1 minuto, são 60 segundos. Então, se essa corrente elétrica ficar em um equipamento durante 1 minuto, então, de novo, hein? A corrente elétrica, se ela for de 5 amperes, significa que para cada segundo, esse equipamento vai ser atravessado por uma corrente elétrica, por uma carga elétrica de 5 coulombs. Então, em 1 segundo, você tem um equipamento aqui. Se você olhar durante 1 segundo, vai passar 5 coulombs de carga. Então, em 2 segundos, passam 10 coulombs.
em 3 segundos passam 15 coulombs, em 4 segundos passam 20 coulombs. Então, para cada segundo, eu tenho um acréscimo de 5 coulombs que está passando aí por esse condutor, tá? Então, se o exercício perguntar para vocês lá, em um minuto que esse condutor está sendo atravessado por essa corrente de 5 amperes. Qual será que vai ser a quantidade de carga que atravessou ele? Bem, 1 minuto são 60 segundos. E a corrente elétrica de 5 amperes significa 5 coulombs por segundo. Então, se em 1 segundo passa 5 coulombs, em 1 minuto, que são 60 segundos, vão passar 300 coulombs, porque é só pegar 5 e multiplicar por 60. Nisso a gente vai ter 300 coulombs, tá? Então, se em 1 segundo passam 5 coulombs, em 60 segundos passam 300. É só fazer uma regra de 3 aí direta, beleza? Tranquilo. Mas você pode perguntar para mim, professor, mas como que eu faço a eletricidade fluir? Como que eu faço as cargas elétricas, ou no caso de um condutor sólido, os elétrons livres, sempre seguir um sentido predefinido? Então, vamos supor que eu tenho um fio e eu quero que o elétron sempre saia da esquerda para a direita. Tem como eu fazer isso? Tem. Como que eu vou explicar isso para vocês? Como que vocês conhecem no dia a dia, que é no caso de um corpo que cai. E quando a gente definiu energia potencial gravitacional, a gente falou que a energia potencial dependia da massa. Quanto maior a massa, mais pesado o corpo é, então mais energia ele consegue armazenar. Depende da gravidade, que é o que puxa o corpo para baixo. E depende também da altura. Quanto maior a altura, mais ele pode cair, então depende da altura também. Então vamos lá. Se a gente for analisar esse corpo aqui, sendo que ele está no chão, ele está em um ambiente plano. Você vê que está retinho. Não tem nenhum lugar aqui que é mais alto do que o outro. Então ele está num ambiente plano. Existe algum lugar onde a energia potencial gravitacional dele é diferente? Vamos lá, vamos ver. A energia potencial depende da massa, da gravidade e da altura. A gravidade é igual em toda a superfície da Terra. Então a gravidade não muda de qualquer jeito. A massa do corpo também, ela não muda, menos que esse corpo aí perca um pedaço no meio do caminho, mas aqui no caso a gente vai supor que ele vai continuar normal em qualquer momento que a gente pegar ele. Então, a gravidade não pode mudar, a massa também não pode mudar. Então, o único jeito de eu mudar a energia desse corpo é mudando a altura dele, colocando ele no lugar mais alto ou no mais baixo. Nesse caso aqui, como ele sempre vai estar na mesma altura, se eu colocar ele aqui, se eu colocar ele nesse outro ponto, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não subi ele, não aumentei a altura dele, nem diminuí. Ele ficou sempre na mesma altura. Então, a energia potencial desse cara não vai mudar. Existe uma lei na física, que na verdade não é uma lei, a gente gosta até de brincar com ela. Antes dessa aula eu fiz uma pesquisa e você vê que é uma lei até que existe no espiritismo. Mas a gente brinca bastante que é uma lei da física, que é a lei do mínimo esforço. Que é que todo corpo ele tende a ficar no menor estado de energia possível. Então pensa você lá, você está em casa. Você acabou de acordar, você está na sua cama, você não está no estado de energia muito grande. Você está ali, você está dormindo, você está tranquilo. Você não quer levantar para se agitar. Você não quer gastar bastante energia. Então você quer ficar naquele lugar onde você tem o mínimo de energia possível, né? Outro exemplo, se você está na sala e a sala está muito quente, está um calor infernal, o nível de energia térmica ali está muito alto. Você não quer ficar ali. Se o seu quarto tiver um ar-condicionado, você vai querer ir para o lugar onde tem um ar mais frio, onde o nível de energia térmica é menor. Então você quer sempre sair do estado de maior energia para o estado de menor energia. A gente brinca isso na física, eu falo a gente, mas eu estou falando eu e meus amigos aqui. Eu nem sei se existe uma discussão sobre isso propriamente na física, né? Eu sei que existe toda a discussão lá da energia, da teorema da energia potencial gravitacional, mas aqui não vem no caso, tá? Mas a questão é essa, você tende a ficar no estado de menor energia possível. Aqui no caso desse corpo, não tem para onde ele ir, porque ele pode mudar o nível de energia dele? Não, porque o único jeito de ele mudar a energia é ele mudando a altura. Mas não tem como ele subir ou descer. Então ele vai ficar aqui, sempre paradinho nesse lugar. Se ninguém empurrar ele, ele vai ficar parado forever nesse lugar. Mas vamos mudar o exemplo agora. Se eu colocar ele numa rampa, então aqui eu tenho uma rampa, né? Então a rampa ela é inclinada, ela tem uma inclinação para baixo.
A gente vê que eu tenho esse ponto aqui que é o ponto final, é o ponto B, e um ponto aqui em cima que é o ponto A. E eu coloco esse corpo aqui nesse ponto. Existe um desnível, existe uma diferença de altura do ponto A para o ponto B. Então, se a gente olhar bem, esse corpo no ponto A, ele tem mais energia potencial gravitacional do que no ponto B. Então, se eu deixar ele aqui no ponto A, o que vai acontecer? Ele vai rolar, ele vai cair, ele vai descer essa rampa. Então, você pode fazer esse experimento em casa que você vai ver que vai acontecer. Tudo que você deixa em uma rampa, se ele puder rolar, é óbvio, né? Se ele não tiver como rolar, ele vai ficar parado, porque tem força de atrito e tudo mais. Aqui a gente está desconsiderando tudo, pensando só no corpo em si. Ele vai cair. Então, olha só, ele se movimentou espontaneamente. Você não precisou empurrar ele, você não precisou jogar ele, é só deixar ele aqui, sozinho ele rola para baixo. Isso acontece por quê? Porque a gente diz que nos dois pontos, esse ponto aqui que é o ponto A e no ponto B, existe um nível de energia diferente. No ponto B tem menos energia, o corpo vai ter menos energia, no ponto A ele vai ter mais energia. Então, o corpo ele sempre tende a sair espontaneamente do lugar onde tem mais energia para o lugar onde tem menos energia. Então, foi por isso, no ponto A ele tem mais energia potencial gravitacional, porque ele tem uma altura maior, e no ponto B ele tem menos altura, logo ele tem menos energia, por isso que ele cai. Tá? Óbvio, pessoas, isso acontece porque ele pode rolar pela rampa. Se não tivesse essa rampa, ele não ia rolar. Então, tudo depende da possibilidade dele sair espontaneamente do ponto A para o ponto B. Tá? Então, essa é a sacada aí da lei do mínimo esforço, por isso que ela não é uma lei. Então, a gente diz que no ponto A existe um potencial de energia maior, e no ponto B existe um potencial de energia menor. Então, existe uma diferença de potencial. Aqui no ponto A o potencial é maior, tem mais potencial, então tem mais, e no ponto B tem menos potencial. Então, houve um movimento do potencial maior para o potencial menor. Tá bom? É isso que acontece também com a eletricidade. Como que eu faço a corrente elétrica surgir em um fio? Eu faço isso. A diferença é que eu não vou colocar um potencial gravitacional, eu vou colocar um potencial elétrico. Todo mundo que já olhou uma pilha vê que ela tem um ponto aqui que é a cabeça da pilha, que é o polo positivo, e um ponto aqui que é a bundinha da pilha, vamos dizer assim, né? Desculpa o linguajar vulgar aí, que é o polo negativo. Então toda bateria, pilha, então aqui a gente tem uma pilha, aqui a gente tem uma bateria, aqui a gente tem uma bateria de carro, né? Até a tomada da sua casa, você vê que a tomada da sua casa tem 2 pinos. Por quê? Porque para você fazer a eletricidade fluir por um fio, você precisa colocar um lugar onde a energia é maior, que é o potencial positivo, porque tem mais energia, e um lugar onde o potencial é menor, ou seja, onde tem menos energia. A eletricidade ela vai fluir sozinha do lugar onde tem mais energia para o lugar onde tem menos energia. Então, quando você coloca uma pilha lá no fio, é isso que você está dando para ela. Você está falando para o fio o seguinte: ó, elétrons livres do fio. Estou colocando aqui, ó, é onde tem mais energia. Aí você puxa o fio daqui para o ponto mais baixo, que é o ponto onde tem menor potencial elétrico. Então, os próprios elétrons do fio vão se movimentar do polo positivo para o polo negativo. Tá? Na verdade, os elétrons ele faz o contrário, como eu falei no início da aula. Como o elétron é negativo, ele sai do negativo e vai para o positivo. Tá? Mas enfim, a gente sempre define a corrente nesse sentido, do positivo para o negativo, é o sentido, definido da corrente, tá? Então a gente define o sentido do positivo para o negativo. O real, no caso do fio, é do negativo para o positivo. Mas lá no ensino médio a gente discute melhor sobre isso. Beleza? Então essas fontes de energia que a gente tem aqui, onde você consegue armazenar energia, sempre tem um positivo e um negativo, porque é isso. Você está dando uma diferença de potencial, uma diferença de energia para a sua carga que está lá, para o seu elétron que está no fio, e o seu elétron se move sozinho, espontaneamente. Tá bom? Beleza? Aí você fala, professor, mas na minha tomada em casa tem 3 pinos. O terceiro pino, pessoas, ele é o terra, tá? Ele, basicamente, para nós aqui, ele é muito recente, ele vem, sei lá, 8
8, 10 anos, que foi uma lei implementada no Brasil, que foi até sei lá, a meu ponto de ver, é uma falcatrua do jeito que ela foi colocada, tá? Eu acho que a ideia é uma ideia boa, porém, ela foi colocada de um jeito bem porco. Mas ele é o fio terra, ele é um fio de segurança. Tanto que, se você pegar lá o seu fio da tomada, sei lá, pode ser a TV, qualquer coisa, arrancar esse terceiro pino aqui e colocar na tomada, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? É que aí você vai ter uma segurança a menos, que ele não tem o fio terra, beleza? Tranquilo? Essa é a ideia de DDP. Então, como a gente falou, é o seguinte: corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas. Como que a gente faz esse movimento ordenado? Você coloca uma diferença de energia entre dois pontos. E aí você fala para a carga o seguinte: ó, aqui tem mais energia, aqui tem menos energia. Então ela automaticamente ela flui do lugar onde tem mais energia para o lugar onde tem menos energia, tá bom? Esse é o conceito de DDP. A DDP é justamente isso. O lugar onde é positivo, eu falo que tem um potencial maior. É isso que o positivo significa, tá? Na pilha, o positivo não significa que aquele lado tem carga positiva, significa que tem um potencial maior. E o potencial negativo não está falando que aquele lado tem carga negativa, está falando que o potencial ali ele é um potencial menor. Então aqui tem mais potencial, potencial maior, e aqui tem menos potencial, um potencial menor. É isso que o positivo e o negativo significa, beleza? Então, como a gente falou, a gente define a corrente sempre do positivo para o negativo. Então, aqui nesse caso, a gente vê que o positivo está no polo direito, o negativo está no polo esquerdo. Então, a corrente sairia do positivo, daria essa volta e chegaria no final no negativo. Por isso que chama circuito, é sempre um caminho fechado. Ele sai de um lugar e volta para o mesmo lugar. Professor, mas aqui está o contrário, ó. Ele está saindo do negativo e indo para o positivo. Porque quem está se movimentando aqui são elétrons. Então, como o elétron tem carga negativa, ele faz o contrário, tá? Mas é a mesma ideia. Aqui o nível de energia é o nível de energia dele maior, e aqui o nível de energia que ele tem é o nível de energia menor, tá? A ideia continua sendo a mesma, é que como elétron, o elétron tem um probleminha aí por conta da carga. Então você vê aqui pelo exemplo que os elétrons livres, o movimento deles estão ordenados no sentido específico, tá bom? E aí vem uma questão. Se em um ponto o elétron tem mais energia e no outro ponto ele tem menos, então quando o elétron sai daqui, ele tem mais energia. Quando chega aqui ele tem menos energia, então ele teve que perder energia em algum momento. Para onde ele perdeu energia? Ele perde energia para o circuito em si, tá? Então essa é a questão. Ele vai perder energia para o circuito. Então, de novo, hein? Para onde vai a energia dessa corrente elétrica? Se aqui ele tem mais energia e aqui ele tem menos, para onde vai essa diferença de energia? Vai para a parede. Então, se a sua lâmpada está lá ligada na bateria, ela funciona, ela está consumindo energia. Lembra, a energia sempre se conserva. Então, essa energia aqui vem justamente do nível de energia que essa carga perdeu. Então, a carga que tinha bastante energia, chegou aqui, ela tem menos. Para onde foi essa diferença de energia? Para o aparelho em si. Então, se for uma lâmpada, é a lâmpada. Se for um videogame, é o videogame. Lembrando que essa energia é convertida em forma de calor, porque seus aparelhos esquentam, é transformada em energia em forma luminosa, enfim. Tudo depende do aparelho que está ligado aí, tá bom? Beleza? Essa é a voltagem que a gente tem. Quando você chega e fala lá, a minha tomada é 220 volts. O que significa isso? Você está falando a diferença de energia que tem de um ponto para outro da tomada. Então, sua tomada tem um ponto aqui e outro ponto aqui. A diferença que você tem de energia é 220 volts. Porém, essa energia ela depende do quanto de carga está passando ali. Por isso aqui voltagem é energia por Coulomb, tá? Então, voltagem não é a energia em si, é a taxa de energia por Coulomb. Quando eu falo 220 volts, por exemplo, é 220 joules por Coulomb, beleza? Isso a gente vai discutir um pouco melhor no ensino médio, mas é só para você entender que a voltagem em si não significa a quantidade de energia, ela depende também
da quantidade de carga que eu tiver ali, beleza? Nesse GIF aqui eu coloquei como exemplo, ó, você vê que o cachorro está no ponto mais alto e aqui ele vai para o ponto mais baixo. Ele escorrega espontaneamente. É óbvio que aqui o cachorro faz uma forcinha, porque tem atrito e tal. Mas se a gente desprezar o atrito, ele ia cair espontaneamente do ponto de maior energia, potencial gravitacional, do ponto de menor energia, potencial gravitacional. Porém, quando ele volta para o sistema aqui, ó, você vê que ele gosta da brincadeira e ele volta para o dono dele, né? Eu não gosto muito de falar dono, prefiro amigo. Mas ele volta para o amigo dele e o amigo dele levanta ele. Esse é o trabalho que a gente tem na bateria. Então, quem dá energia para o circuito? A bateria. Então, o elétron ele sai espontaneamente do ponto de maior energia, vai para o ponto de menor energia, porém ele volta no final de tudo, esse circuito, ele volta para a bateria. A bateria faz esse daqui, ó. A bateria levanta o elétron, a bateria dá mais energia para o elétron, e aí, como ele tem mais energia, ele volta para o circuito com mais energia para chegar aqui com menos energia. Porém, a bateria faz ele voltar e seguir todo esse circuito novamente aí, tá? Então a bateria faz esse processo de realizar o trabalho, de levantar o elétron, de aumentar a energia dele, tirar ele de um nível de menor energia, colocar para um nível de maior energia, tá? Por isso que você sempre precisa de uma bateria ou de um gerador, tá bom? Lembrando sempre, pessoas, que a intensidade de energia elétrica que passa aqui não depende só da voltagem, ela depende da corrente também. Lembra que corrente é a quantidade de carga. Então pensa o seguinte, nesse tobogã aqui, você tem esse cachorro que está escorregando. Ele gasta uma energia e essa energia dele depende da massa, como a gente viu lá na energia potencial gravitacional, depende da massa. Uma coisa é esse cachorro descendo aqui dessa altura desse tobogã. Então, se eu tenho um tobogã e eu tenho um cachorro com essa massa pesado, quando ele chegar aqui, ele pode bater em mim e fazer uma dor. Eu posso sentir uma dor relativamente alta, né? Se for uma bola de boliche, por exemplo. Porém, se eu deixar um grão de areia cair, o potencial é o mesmo. Porém, como a massa que eu tiver aqui é menor, porque é um grão de areia, esse grão de areia vai ter uma energia muito menor relacionada. É mais ou menos a mesma ideia. O 220 volts que você tem na tomada, por exemplo, ele representa essa diferença de altura. Porém, o que vai te dar o choque mesmo, óbvio, depende do potencial, mas o que vai te dar o choque mesmo é a corrente elétrica. Quanto maior for a corrente elétrica, mais energia ela transporta, tá? Então, às vezes você chega lá e fala, o cara tomou um choque de 10.000 volts. Dane-se, se a corrente relacionada a esses 10.000 volts for uma corrente pequenininha, né? Não vai ter um choque tão grande assim. Porém, se a corrente for alta, ele está ferrado. Beleza? Então, vamos fazer uns exercícios aqui para terminar a aula de hoje. Exercício 1. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 5 A percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através da seção transversal em 1 minuto. Então, simples. I igual a ΔQ sobre ΔT. O I é igual a 5. Fechou, já deu aqui, ó. Corrente elétrica igual a 5. Porém, você tem que lembrar que ampere é igual a coulomb por segundo. Então, o tempo tem que estar em segundos. E aqui ele deu tempo em minuto. Então, é só você trocar. Então, a corrente é 5 coulombs por segundo. Beleza, a carga é o que eu quero saber. E o tempo é 1 minuto. Opa, tem que passar para segundos. 1 minuto é 60 segundos. Então, é só colocar aqui o valor 60, tá? Então, lembre sempre isso, hein, pessoas? Ampere é coulomb por segundo. Se o tempo estiver em minuto, você tem que trocar. Faz a multiplicação cruzada aqui. ΔQ é igual a 5 vezes 60. 5 vezes 60 é igual a 300. Então, a quantidade de carga que atravessa esse condutor nesse intervalo de tempo de 1 minuto é 300 coulombs. É o mesmo exemplo que eu dei antes lá, né? Se em 1 segundo passa 5 coulombs, em 60 segundos, quantos coulombs vai passar? 300. Então, essa é a resposta que a gente tem aí. O segundo exercício, ele fala o seguinte, ó, pela seção de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Então ele falou que passou 12 coulombs. Então a quantidade de carga atravessaram 12 coulombs a cada minuto. Então quanto tempo demorou para esses 12 coulombs atravessar? 60 segundos, porque é 1 minuto. Então cada minuto
é 60 segundos. Então a gente tem essa relação aí. Nesse condutor, a intensidade elétrica em ampere, tá vendo que ele pede em ampere? Se ele pede em ampere, eu preciso de coulomb por segundo. Então aqui está em minuto, eu tenho que fazer essa troca. Então a corrente elétrica é igual a quantidade de carga sobre o tempo. Quantidade de carga é 12, tempo é 60. Aqui, ó, 12 por 6 é igual a 2. E isso está dividido por 10, então é 0,2. Ou seja, a corrente elétrica que a gente tem aí é de 0,2 amperes. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoas. Sem muito mais o que falar, corrente elétrica é essa definição. Aí na aula que vem a gente vai definir o que é uma resistência elétrica e show, a gente se encaminha aí para o final do conteúdo desse ano, tá? Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, anotem, me perguntem depois. Tamo junto pro que deve e é nóis. Falou!